Uma boa tarde a todos. Bem-vindos ao podcast, que eu nem vou mais entrar em detalhe em relação a atrasos, né? Eu acho que já virou parte da cultura desse podcast, que é basicamente nunca ser pontual. Eu sou pontual em quase tudo na minha vida, menos no meu podcast. E nossa, né? Muitas atualizações aí, muitas coisas para falar para vocês relacionados ao top, na verdade eu não sei o nome, né? Retrospectiva do Spotify, que muitos ouvintes me marcaram, né? Me mandaram print do Spotify mostrando que foi que o meu podcast foi o mais ouvido, ou que estava entre os mais ouvidos e tal. Então eu queria agradecer a todo mundo aí, porque o podcast não tem nem um ano, né? Vai fazer um ano no final desse mês. E a gente já conseguiu, vamos ver aqui, 1.015 seguidores, né? A gente tá com quase 21 mil plays. E isso é muito do caralho, porque foi um crescimento muito foda. Na minha retrospectiva do Spotify, né, do podcast, falou que o podcast, na categoria dele, tá em 75 no Brasil inteiro. Primeira coisa que eu pensei foi, né, devem ter 75 podcasts, e aí a gente tá em último, né? Ok. Porque eu não sei quantos podcasts da minha categoria, né, de podcast existe no Brasil, mas assim, pra não ter nenhum ano de podcast, a gente já tá no top 100 Brasil, eu já achei do caralho. Fiquei muito feliz. E rumo ao top 10, né, cara? Rumo à dominação mundial, porque estamos só começando. E temos muito mais coisa pra fazer, né? Muito mais público pra atingir, muito mais asneira pra falar. E, novamente, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha o podcast, né? Uma coisa que eu achei engraçada é que muita gente que mandou era a única opção de podcast que tinha, né? Então, é engraçado que tem uma parte do público do podcast que não ouve podcast, né? Que só ouve esse, no caso. E eu já achei isso muito legal, porque mostra que algum diferencial tem, né? Alguma coisa diferente tem. Eu tenho uns temas para falar com vocês hoje, fora, né, os agradecimentos. Que, primeiro, falar para vocês que as lives vão... Por mais que, assim, eu sei que tá foda, porque meu horário de trabalho mudou, né? Então não tá rolando live com a mesma frequência que antes, porque... Antes eu saía 10 horas da noite do trabalho, então eu até conseguia chegar um pouco mais cedo em casa. Agora eu tô saindo 10h30. E agora, como é verão, o movimento tá bem grande, né? Então eu demoro pra fechar o caixa. Eu acabo chegando em casa 11 e pouco da noite, cansado, e eu não tô afim de começar uma live, saca? E, né, antes eu conseguia até dar uma embromada no horário, mas hoje em dia tá foda, ainda mais porque é verão. Se não fosse verão, eu ficaria mais de boa. E, de qualquer forma, a qualidade das lives vai melhorar bastante, né? Minha placa nova chegou. Eu achei que eu ia conseguir instalar ela pra fazer a live na minha folga, que foi terça-feira, mas não deu. De qualquer forma, já tá instalada. Eu tive uns probleminhas aqui, na real, que eu não sei como é que eu vou resolver ainda, mas... Porque, tipo assim, eu tenho um monitor que eu uso, né, que é um Dell. Ele já tem uns 6 anos. E eu uso ele de HDMI, né? Eu tentei usar o DisplayPort nele, mas eu vi na internet que ele tem algum problema de fábrica, sei lá o que ele tem. Que quando eu coloco o DisplayPort, ele reduz a resolução, né? Ele fica 1600 e pouco. Aí, beleza, ok, desisti. Só que eu tenho outro monitor aqui, né? Não sei se vocês lembram, mas eu falei que eu ia arranjar um outro monitor. Bem vagabundo, inclusive, bem velho. Mas é só pra eu poder usar como segunda tela durante as lives, né? Pra poder ver o chat e essas coisas. E aí, na minha placa de vídeo antiga, ela só tinha uma entrada HDMI, né? Então, como eu não posso usar DisplayPort no meu monitor principal, eu sou obrigado a usar o HDMI. No monitor secundário, eu tenho que usar outra entrada, então eu consegui achar um adaptador de VGA. VGA, que é a entrada dele, né, que é bem antigo, para DisplayPort. Só que o problema é que uma placa nova, ela prioriza o DisplayPort sempre. Eu não sei como é que eu arrumo isso.
porque, né, é uma ferramenta inteligente, né? O DisplayPort é bem melhor que a HDMI, então vamos priorizar ele. Aí o foda é isso, eu não tenho outro HDMI para usar nesse monitor. Eu não posso usar DisplayPort no meu monitor principal. Enfim, alguns jogos eu tô tendo um certo problema porque ele prioriza meu outro monitor. De qualquer forma, para não estender muito isso, estou muito feliz com a minha compra, né? Foi um ótimo investimento. Testei aqui os jogos com gráfico absurdo. E essas placas de vídeo NVIDIA fodida, de acordo com o meu amigo Cabeça, são as melhores para fazer live, porque elas têm um aplicativo, uma parada que é como se ela tivesse uma plaquinha de vídeo dentro dela que é focada para fazer stream, né? Para fazer live. Então eu já configurei isso tudo. As lives agora vão poder ser em 1080p, não vai ser mais 720. Os gráficos agora eu vou poder colocar no talo. Óbvio que sem grandes exageros, porque como eu falei pra vocês, né, gente? Meu monitor é velho. Então não tem por que ficar ostentando gráfico, sendo que o monitor não roda. E é isso aí, um futuro glorioso nos aguarda, né? Só essa questão do meu horário de trabalho que fudeu um pouco. Mas o podcast vamos manter como tava antes, né? Meio atrasado, mas tá indo. Bom, enfim, só pra atualizar vocês o que tava acontecendo. Eu queria também falar com vocês, eu não espero não ficar repetitivo, mas é porque eu sempre tô eu volto, né, nos mesmos pontos de reflexão pra ver se eu consigo tirar alguma outra coisa daquilo, né? E eu tava pensando que em relação ao viver o agora, né? Em relação a mergulhar no agora, estar no agora. E aí eu tava pensando o seguinte, por que quando tu tá vivendo o agora, por que quando tu consegue se concentrar no agora, por que tudo fica mais leve, né? E não é porque tudo tá dando certo na tua vida, necessariamente. Né? A tua vida pode estar uma merda. Mas eu acho que se a tua vida tá uma merda e tu está focado no agora, ela já não fica mais tão merda, sabe? Porque eu acredito que nessa pira de ansiedade, eu acredito que o pior inimigo disso tudo seja a ansiedade, né? Tu ficar tentando adiantar as coisas, né? Vivenciar as coisas na tua cabeça antes de acontecer ou remoer o passado, né? Então é tu fugir do momento do agora. Porque daí tu foge do momento do agora, tu entra em toda uma dramatização da tua cabeça. E igual eu falei no outro podcast, né? Igual a minha irmã falou, tu fica exausto de uma coisa que tu nem viveu, né? Tu tá, tipo, delirando. E tudo isso dá um peso, né? Tudo isso cria uma dor, uma angústia. E a partir do momento em que tu tá no agora, que tu não tá tentando prever o amanhã e tu não tá remoendo ontem, já dá uma leveza, né? É como se a leveza é recompensa por si só. É a leveza de tu estar só vivendo o agora. Tu não tá, né? Tu não tá viajando no passado, tu não tá tentando entender, prever o que vai acontecer no futuro. E essa é a leveza, né? As coisas não vão necessariamente dar certo na tua vida, mas tu vai ficar menos viajado, né? Tu vai ficar menos noiado. Então eu acho que isso já é um ponto muito positivo. Porque as pessoas costumam fazer as associações erradas, eu acho, né? Porque é óbvio que para muitas pessoas é basicamente impossível viver o agora, né? Ficar concentrado no agora, fazendo as coisas agora. Porque tem que pensar no que vai fazer amanhã por causa do trabalho, porque tem que lembrar de fazer não sei o quê, e aí começa a virar aquela monte de coisa embaralhada na tua cabeça. Tu começa a ficar completamente noiado. E não sei, eu também eu não acho que eu seja o melhor exemplo pra poder falar isso, porque nos últimos anos a vida tem sido bem ok pra mim. Tipo, bem ok mesmo. E tudo dar ok sem uma grande comemoração, né, porque tá ok, ou sem... Eu não sei explicar direito, mas parece... É aquilo que eu falei pra vocês, né, parece que é o não querer, né, o não prestar atenção, é o só deixar acontecer, né, o só, né, deixar rolar. Só isso já é o suficiente, sabe? Não sei se estou conseguindo me expressar muito bem. Mas o que eu quero dizer é... Eu acredito que se as coisas estão dando certo na tua vida e tu começa a ficar muito felizinho, né? Tu começa a falar muito pros outros que tá tudo dando certo, tu meio que começa a deturpar o rolê todo, sabe? Da mesma forma que se tá uma merda e tu fica choramingando pelos cantos e tu fica reclamando o tempo inteiro de tudo,
também parece que é uma merda, sabe? A impressão que dá é que a vida tá te olhando numa quina, né? Ela tá te espiando de uma quina da parede pra ver a tua reação. Então, se tu se mantém ok, né? Se tu se mantém na tua, ela tá de boa. Se tu começa a ficar muito bobinho ou muito chateadinho, ela começa a te dar uma chicotada. Eu tenho essa impressão. Então, deu super certo alguma coisa na minha vida? Beleza, cara. Né? Que bom que deu certo, né? Ainda bem que não deu errado. Deu alguma coisa errada? Que pena que deu errado, né? Mas eu não vou me exaltar, né? Se tu fica empolgadinho, tu automaticamente cria expectativa, tu automaticamente se frustra, né? E não é legal se frustrar. É legal tu não ter expectativa alguma e tu lidar com as situações assim que elas se manifestam na tua frente. É óbvio que também tu não precisa, né, viver como um jabuti, assim, né, no exato segundo de agora, porque eu acho que também é meio impossível. Mas eu recomendo não ficar muito empolgadinho, né? Eu recomendo lidar, né, com as coisas da maneira natural delas. Então, eu tava refletindo sobre isso, tipo, tá, mas o viver agora vai fazer com que as coisas dê certo na minha vida? Não, cara. Elas, elas só vão perder um pouco do peso inválido, né, que não existe, que tu coloca nelas. Como eu falei, é a própria leveza, né, que já é a recompensa. Então, isso é doido, né? Tu imaginar que a galera, os monges, né? Aí tu pode ver várias doutrinas, religiões e coisa e tal que falam sobre isso, né? Que é o agora e a leveza de só lidar com as coisas dia após dia, né? Tu fazer as tuas coisas. Eu tava fazendo esse exercício no trabalho, porque agora que o movimento tá alto lá, eu chego no trabalho e eu preciso, como o meu turno é o da tarde, né? O meu chefe trabalha no turno do almoço. Então eu chego e eu meio que começo a repor, né, as coisas que ele usou, talher, prato, essas coisas. E uma coisa que eu sempre fiz com tranquilidade, que todo mundo odeia fazer, é o talher, né? Ou secar e polir talher, ou tu guardar os talheres em saquinhos, né? A faca e o garfo. E esse pequeno trabalho repetitivo, diário, eu não tenho problema em fazer, não tem problema nenhum, sabe? E aí eu tava nessas, eu percebi que antes, quando eu ia fazer talheres, né, quando eu ia, no caso lá no restaurante que eu trabalho hoje, é de colocar os talheres em saquinhos, né, sejam de papel ou de plástico, mas é tu colocar a faca e o garfo no mesmo saquinho. E aí, eu percebi que quando eu ia fazer isso, eu ia fazer os talheres, eu ficava com a cabeça em outro lugar, ficava com a cabeça viajando, sabe? Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Só que daí eu comecei a fazer um exercício, eu fiquei pensando, mas e se eu fizer os talheres prestando atenção que eu só tô fazendo talher, sabe? E se eu fizer os talheres um por um, consciente de que eu estou fazendo um por um atrás do outro? E aí eu comecei a fazer esse exercício, né? Eu não saía mais daquela situação. Eu entrava lá, pegava a bandeja, pegava uma faca, pegava um saquinho, pegava um garfo, colocava no saquinho, pegava uma faca, colocava no mesmo saquinho, colocava na outra bandeja. Um por um atrás do outro, consecutivas vezes, né? Hoje em dia eu já tenho um pouco mais de prática, então é um pouco mais rápido, mas o exercício de tu fazer exatamente aquilo, né? Consciente de que tu está fazendo aquilo. E é muito doido, porque a impressão que dá é que daí aquele momento, ele passa mais, de certa forma, um pouco mais rápido, ou de maneira mais natural, de maneira menos cansativa, porque pra mim o cansaço tem muito a ver com essa coisa de tu sair do agora também, né? Então tu fica resmungando, né? Eu não digo nenhum cansaço físico, mas um cansaço mental de ficar, tipo, né? Vamos colocar aqui dois cenários, né? O cenário que tu pensa, vou ter que fazer talher, mas que desgraça. Aí tu vai lá, pega o negócio, aí tu, puta merda, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso aqui. Aí tu coloca um garfo, aí tu erra o garfo do saquinho, o garfo cai no chão, faz um barulho, aí tu já fica tipo, puta que pariu. E aí tu pega a faca. E no outro cenário tu fala, eu tenho que fazer talheres, cara, esse é meu trabalho, eu vou fazer os talheres. E aí tu faz um por um até o final. Com o tempo, isso vai ficando meio natural e vai ficando incrivelmente fluido, sabe? Eu não sei explicar pra vocês qual que é a onda. Inclusive, alguns ouvintes já me mandaram textos ou coisas meio filosóficas, mas é só pra deixar claro que eu
Eu não fico estudando filosofia, né? Isso aqui são só umas viagens na minha cabeça, né? Não achem que eu tô embasando isso em alguma coisa, é um monte de referência que eu tenho na cabeça e eu vou viajando nisso. Mas o ponto é, eu comecei a fazer essa experiência e eu tava tentando aplicar isso em outras coisas, né? Porque eu sinto que eu já faço isso com louça, eu já faço isso quando eu tô limpando o banheiro. Que é de tu pode estar ali pensando em alguma coisa na tua vida, né? Mas tu tá consciente ali de que tu tá com a esponja na mão esfregando um prato. E aí tu enxuga o prato, coloca ele para secar. E aí tu pega um copo, e aí tu passa a esponja nele. E aí tu passa a água, e aí tu coloca o copo no escorredor. Um atrás do outro, sabe? É muito doido porque parece que é o caminho mais chato e insuportável de fazer as coisas, mas é justamente o oposto, velho. Porque o caminho chato é tu ficar com a cabeça em outro lugar resmungando, sabe? Porque tu tem que fazer aquilo. Ao invés de só fazer, né? Vai lá e só faz. E muito dessa, eu acredito que muito dessa leveza vem disso, né? De tu estar ali fazendo aquilo, exatamente aquilo. Enfim, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês que me pediram é que me pediram pra falar sobre tabaco. Já deixando claro aqui, deixando claro que esse podcast não faz apologia, né? E nem incentiva ninguém a fumar nada. Isso daqui é só uma reflexão sobre uma pessoa que fuma, né? E o cabeça me enrolou pra poder jogar o Valorant. Agora que eu tô gravando podcast, ele tá me chamando, né? Pera aí, galera. Até perdi o fio da meada. Ah, tá. Né? Deixando claro. Não estou incentivando ninguém a fumar nada. Eu sou um fumante suave, né? A nível social, né? De recreativo. Eu não sou super fumante. Eu fumo 1 ou 2 tabaquinhos por dia. Então, o que eu quero falar com vocês não é em relação ao vício em si. Eu quero falar com vocês sobre o tabaco, né? Porque, assim, convenhamos que pra mim ainda é um mistério o porquê que o ser humano fuma, né? Eu não sei se isso começou com uma coisa meio ritual religioso, uma coisa meio xamânica, assim. Eu não consigo entender, né? Onde que começou a lógica de tu inalar a fumaça. Porque pra mim, tu usar ervas ou folhas ou coisas pra tu fazer um curativo, ou pra tu fazer um chá, ou pra tu comer, pra tu esfregar na pele, pra tu fazer qualquer diabo de coisa faz sentido. Agora tu tacar fogo e inalar a fumaça, isso pra mim não faz sentido. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Não sei quem que inventou. Eu só sei, né, que alguém começou a fazer isso. Eu imagino que tenha começado com uma parada meio de ritual de só deixar a fumaça na boca e assoprar na pessoa. E eventualmente alguém que estragar. Eu não sei também. É bizarro. Porque pra mim, a minha experiência é um pouco estranha, porque a primeira vez que eu fumei, eu gostei, né? Eu acho que muita gente começa a fumar e nem gosta, mas... Por uma questão de revolta da juventude, né? Eu queria pagar de adulto pra não ter que mostrar a identidade na porta da balada, não sei. Tem gente que se força, né? Até eventualmente viciar. E eu sempre gostei. A sensação de tragar, né? De soltar a fumaça. Eu sempre gostei de fumar, então... só não consigo entender a origem disso, né? Eu não consigo entender o fundamento disso, porque fumaça no pulmão, né? Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Mas, enfim, vamos considerar aí que, né, já existe há um bom tempo e existem vários tipos de tabaco, né? Várias coisas que as pessoas podem fumar. E aí um seguidor me pediu pra eu falar no podcast sobre tabacos, né? Que eu gosto, que eu já fumei, os tipos e tal. E eu gosto mais dos tabacos um pouquinho mais fortes, né? Eu não gosto muito dos fracos. Igual cigarro, né? Porque quando eu comecei a fumar, eu comecei a fumar cigarro. Aí, eventualmente, eu não queria mais fumar cigarro, eu achava meio enjoativo, sei lá, eu não me saciava direito, eu comecei a fumar palheiro. E aí, palheiro muito bom, só que palheiro muito forte também, né? E aí, fumei um tempo palheiro, depois não consegui mais voltar pro cigarro porque não me saciava, né? Parecia que eu tava fumando vento. E
eu voltei depois, né, pro tabaco. Fiquei no tabaco, eu tô até hoje no tabaco, né? Não tô mais... Não curto mais tanto fumar cigarro. Às vezes é o que tem, eu fumo um ou outro, mas não é muito bem o que eu quero. Palheiro já não faz muito sentido pra mim, porque eu morava em Goiânia, né? E aqui em Floripa os palheiros são horríveis e secos, e lá era fresquinho. Então, por uma questão regional, né? Não dá mais pra fumar palheiro. Mas aí estou nos tabacos, né? E aí o que eu curto fazer é de... Aquilo que eu falei, né? De tentar reparar nas coisas. Tipo, de tu tentar enxergar o tabaco, né? Ou o sabor do tabaco, ou o cheiro e tudo mais. Esquecendo a parte de que é uma droga, ou de que vicia, ou de... Sabe? Por mais que digam que o tabaco orgânico não tem aditivo e não tem nicotina, não sei. Enfim, tanto faz pra mim. O ponto é do reparar nas outras coisas, né? Como eu falei, sabor e aroma e origem, enfim. E aí eu experimentei vários tipos. Teve uma época que toda vez que eu comprava um tabaquinho diferente, né? E aí eu experimentei vários, né? Dos mais normais, né? Dos mais fraquinhos aos mais fortes, aos mais conhecidos, assim, né? Tem uns até de meio de marca, sei lá. Tem um que é o Bressan, que eu acho muito bom. Faz muito tempo que eu não compro. E é meio caro também, eu acho que custa uns R$ 36, sei lá. É meio caro. É um tabaco, se não me engano, ele é irlandês ou inglês, não sei. E ele é bem diferente, assim, dos tabacos que eu costumo fumar, porque ele tem um cheiro bem forte e a aparência, né, a textura dele é bem diferente também. Porque esses tabaquinhos orgânicos normais aí que eu fumo, eles são, né, aquela coisa que desfia, né, marronzinho e tal. E esse Bressan não, ele é bem mais forte, tanto que tu não sai fumando vários dele. Mas, não sei, eu também não tenho muita experiência, né, eu só gosto de tentar reparar nos outros aspectos, né, porque tu pode só considerar tabaco, é tabagismo, é vício e deu. E aí, sei lá, tem muita gente que fuma no automático, né? Ou fuma qualquer cigarro, ou tá meio que entregue ao vício por si só, né? Não tá nem se tentando se divertir ou degustar alguma coisa com aquilo. Como eu já falei pra vocês, igual bebida, né? A pessoa que bebe no automático, só quer ficar bêbada, né? Então o gosto da bebida não importa, a qualidade da bebida não importa, é só uma... É literalmente só aquela válvula de escape ali, vou ficar bêbado e deu. E com cigarro é, sei lá, tô ansioso, vou fumar um cigarro, né? O cigarro tá muito atrelado a isso, né? Até em filme ou série que o personagem tá na bad, ele vai lá e fuma um cigarro. Tá muito nervoso e aí fuma um cigarro tremendo. Tem toda aquela identidade visual ali, né? E é engraçado, porque daí cada fumante eu acho que cria meio que faz uma relação, né? De fumar. Tem gente que sempre fuma depois que come. Tem gente que fuma quando acorda. Tem gente que fuma depois do banho. Tem gente que fuma o dia inteiro. Enfim, né? Cada um vai fazer a associação ali do que achar melhor. Mas, como eu não tenho muita experiência, né? Porque tem vários tipos, né? Vários nomes de tipos de tabaco, né? Espécies de tabaco, sei lá. E, no geral, eu opto pelos que são um pouquinho mais fortes, assim. Não precisa ser muito mais forte. Não sou muito fã dos que tem sabor, né? Inclusive, tenho que agradecer o José, que é um seguidor, e ele tem uma marca de tabaco que chama Mayhem Tabaco. Mayhem com, né, M-A-Y-H... É isso? M-A-Y-H-E-M, Mayhem, que é tipo caos em inglês. E ele tem uma marca de tabaco que ele pega um produtor, e aí ele tem o do natural e tem os outros com sabor, né? E ele me mandou, né, mandou os sabores que ele tem, mandou um natural pra eu experimentar. Fiz até o tweet lá, postei no Instagram e tal. Eu achei bem bom. E eu acho que ele acertou na questão do sabor, né? Porque eu falei agora que eu não sou muito de tabaco de sabor e realmente não sou. Mas ele fez bem suave, então eu acho que isso não... Pra quem não gosta, não atrapalha, né?
E pra quem gosta vai achar de boa, porque a não ser que tu queira o bagulho extremamente com sabor, né? Extremamente doce, sei lá. Mas aí tu come uma balinha, né? Tu come um doce. Aí tu não precisa fumar. De qualquer forma, né? Agradecendo aí o José pelos tabacos, experimentei todos e curti. Mas eu acho que tem uma certa problemática na... Mas aí agora falando de cigarro, né? Do cigarro de sabor. Tu imaginar o tanto que, né, tu pegar um Marlboro vermelho e tu dar uma tragada, e aí tu pegar um Marlboro menta e tu dar uma tragada. É meio bizarro, né? Porque parece meio que uma infantilização do cigarro, né? Uma coisa que pra jovem fumar. E eu não digo isso nem como, cigarro de gosto é pra criança, não sei o quê, mas é bizarro porque a diferença da experiência, né? Do sabor do negócio, de tudo, é muito grande. E se torna extremamente mais acessível e mais tragável, né? Literalmente, para uma pessoa que não fuma. Então eu até consigo entender que em alguns lugares existem leis que proíbem, né, cigarro com sabor. Só permitem cigarro natural. Natural, entre aspas, né? Cigarro sem sabor. Porque, tipo assim, aquilo lá parece um house que tu fuma, né? Tem aquele Hollywood verde lá de menta, hortelã, sei lá. E eu fumei ele. E tipo assim, tu fuma ele, parece que tu tá puxando o ar com a boca depois que tu chupa um house, né? Tua boca fica toda gelada, com aquele gosto refrescante. E tipo assim, eu não acho que aquilo tenha a ver com fumar, sabe? É como se tu fizesse um enxaguante bucal sabor chocolate. Tipo assim, se eu tô usando um enxaguante bucal é pra limpar minha boca e não ficar com gosto de chocolate, né? Se eu tô fumando, eu quero fumar um tabaco, né? Eu quero fumar um cigarro, eu não quero um bagulho com gosto de menta que deixa minha boca gelada, sabe? Parece que foge um pouco do que é fumar, sei lá. De qualquer forma, eu consigo entender a problemática disso, né? O tanto que sempre fica mais fácil para um jovem não fumante começar a fumar. Então, quando eu digo de prestar atenção no sabor e nas coisas do tabaco, é mais nesse natural, né? Não é no tabaquinho orgânico, no cigarro sem sabor. Eu não tô falando desses com sabor. Porque... e outra, né? Tem outros tipos também, né? Tem o cachimbo, tem charuto, tem rapé, né? Que é o tabaco que a galera inala. Tem vários tipos, né? Eu gosto de degustar os tabaquinhos, né? Às vezes é bom um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Mas eu consigo manter um nível de consumo que eu acredito que seja saudável, não, né? Que seja aceitável, isso que eu quis dizer. Porque, igual eu falei pra vocês, tipo, eu acordo, às vezes eu nem fumo, aí eu vou pro trabalho, no trabalho também não fumo, aí eu chego em casa e às vezes eu fumo um ou dois tabacos, tipo, depois do jantar, então eu acredito que seja bem aceitável, né? Eu não acho que eu esteja abusando, né, ou passando dos limites da quantidade de coisa que eu tô fumando. Até pra sentir isso fisicamente, né? De da galera que fuma cigarros muito fortes, ou fuma muito cigarro e se sentir cansado, né, ofegante e tal, por questões pulmonares. Então, né, por não ter essa forte dependência, por mais que eu acho que tenha, eu gosto de ficar tentando reparar nessas coisas. Tanto que eu recebi esses tabacos do José e eu tô comparando eles com o que eu fumo, né? Que é o velho pimenta. Não sei se o velho pimenta é só daqui, de Santa Catarina, mas é bem bom. E, e outra coisa que eu queria falar em relação a tudo isso é que não faz sentido fumar, né, galera? Tipo assim, beber, fumar maconha, usar outras drogas, tudo isso, jogar na internet, jogar computador, tudo isso te causa uma liberação de serotonina, sei lá, dopamina no teu cérebro. E existe uma recompensa por aquilo, né? Digamos assim. Dá uma onda, por exemplo, né? Tu jogar um jogo que tu é viciado, te dá uma onda. Tu fumar uma maconha, tu usar uma droga, te dá uma onda. Agora, cigarro não te dá onda nenhuma. Pra que tu fuma, sabe? Fumar não faz sentido nenhum, nenhum. Tipo, a pessoa tá, tipo, conscientemente fedendo
A pessoa tá conscientemente soltando fumaça nos outros e ela tá ficando com gosto ruim na boca e ela tá tragando aquela fumaça, tipo, nada disso faz sentido. Vocês já pararam pra pensar que bizarro? Nada disso. Porque se cigarro desse onda, eu entenderia, né? Porque daí o maconheiro que tá lá fumando o baseado dele, que tá saindo fumaça e que tá saindo cheiro e que tá tudo mais, foda-se porque ele vai ficar doido, né? Ele vai ficar chapado. Agora, uma pessoa que não... Uma pessoa que tá fumando cigarro, não dá onda fumar cigarro, né? E as pessoas continuam fumando, né? Eu não sei, obviamente que hoje em dia deve ter muito menos fumante do que antigamente, né? Até de novos fumantes, digamos assim, né? Até por questão de tu não pode mais fumar em lugar nenhum. Eu lembro que lá em Goiânia tinha um bar que a parte de fora era, tipo, era aberta, né? E aí tinha um... Na mesa tinha um guarda-sol, né? Em cada mesa tinha um guarda-sol. E não dava, tu não podia fumar embaixo do guarda-sol. Pra tu fumar, tu tinha que levantar da tua cadeira, ficar em pé, 40 centímetros pro lado do guarda-sol e fumar. Então acaba dificultando, né? As pessoas já não fumam mais, até por ter consciência dos males, né? E das campanhas do governo e blá blá blá. E foto de gente apodrecendo nas carteiras de cigarro e tal. Mas o que ainda me choca um pouco é porque não faz sentido fumar. Por mais que eu goste, né? Mas é uma parada que pra mim não faz sentido a nível de vício, né? A nível de onda, a nível de... Igual eu falei pra vocês, inalar fumaça, né? Isso não faz sentido nenhum pra mim. Por que diabos alguém inalaria fumaça, sabe? Mas, né, já tá com a gente aí há um bom tempo. Inclusive, se tu fuma alguma coisa, me manda um e-mail me falando o que tu acha. Meu e-mail é falavedita@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Ou então tu pode mandar no Curious Cat, que também é Fala Vegeta. E eu queria conversar, né, eu queria trocar uma ideia com fumantes de cachimbo. É uma coisa que me fascina um pouco, porque o cachimbo, pra mim, ele faz menos sentido ainda do que o cigarro. Porque é um tabaco absurdamente forte, tipo, literalmente intragável. Até porque quando tu fuma cachimbo tu não traga, né, o que me incomoda um pouco. Porque quando eu fumo alguma coisa eu gosto de tragar. E no cachimbo e no charuto tu não traga, né? É onde tu sentir o sabor da fumaça só na boca e soltar a fumaça. Pra mim faz menos sentido ainda, porque é muito mais fedido, é muito mais forte, e tu não traga, então é basicamente um incenso, né, fedido que tu vai usar em ti mesmo. Mas tem toda aquela questão da classe, né, de ser uma coisa elegante, de que tem uns fumos de cachimbo que são muito caros, então eu queria entender um pouco isso, né? Eu queria entender o porquê que tem fumos tão caros, eu queria entender qual que é a pira, né, de fumar um cachimbo. Fico um pouco curioso por causa do charuto também, né? Eu não tô aqui super afim de agregar vários vícios na minha vida, mas experimentar é sempre bom, né? E aí eu queria entender qual que é a onda do charuto, porque é a mesma coisa, é uma parada classuda que pode ser caríssima, né? O charuto cubano e tal. Mas não faz sentido nenhum. Eu me lembro quando eu morava em Goiânia, toda sexta-feira tinha o churrasquinho do clubinho lá do pessoal da Vila Militar, onde eu morava. E tinha um maluco que fumava charuto, ele e a mulher dele. E simplesmente o churrasco inteiro ficava empesteado de charuto. Simplesmente porque eles estavam fumando, né? Eram duas pessoas fumando um charuto e tu conseguia sentir o cheiro daquilo de longe. E é um cheiro de fornalha do inferno, saca? É um cheiro estranho, não é um cheiro minimamente agradável, saca? E além de tudo, tu não tragava aquilo, né? Então, bizarro, assim, realmente fascinante. Mas como eu disse pra vocês, a gente não pode ficar criando um monte de julgamento na cabeça, né? Eu não vou ser o defensor do charuto, mas eu também não vou tirar um bagulho que eu mal experimentei, porque a única vez que eu experimentei um charuto foi quando eu me fantasiei de freira, no Halloween com o Maicon e com o Yuri. E aí o conceito da fantasia era ir... Eu fui de coturno, aí o conceito era ir de freira, né, de óculos escuro, fumando um charuto. E foi o que a gente fez. Só que a gente comprou charuto de R$10 no posto, né? Então não dá pra usar aquilo de base pra porra nenhuma, porque era um horror de horrível. Era, tipo, horrível, horrível, horrível mesmo.
E o charuto é grande, né? Então tu eventualmente baba na ponta do charuto. Extremamente desagradável, principalmente o gosto. E, enfim, né? Quem sabe no futuro aí eu não fumo um charuto bom e falo pra vocês o que eu achei, mas até agora eu só fico meio curioso. E cachimbo também, né? Se tu fuma cachimbo ou charuto, me manda um e-mail aí, cara, me fala o que tu acha. Porque eu acho meio bizarro. E me esqueci o que eu ia falar com vocês, eu tinha um outro... Ah, me mandaram uma sugestão no Twitter pra eu fazer um podcast sobre curiosidades e coisas do tipo. E eu pensei que pode ser interessante. Eu lembro que a última vez que eu fiz isso foi no Bohemian Groove, que foi um episódio do podcast que eu falei sobre uma minha conversa com o Japa, porque o Bohemian Groove era, né, uma sociedade secreta e cheia de mistério, ritual, não sei o quê. E aí o Japa, ele resumiu pra mim sendo basicamente um fetiche de burguês que não tem o que fazer, é muito rico, então ele quer se sentir especial. E ele cria um clubinho especial com rituais especiais pra se sentir especial e ele matou a pau, né? Ele simplesmente resumiu tudo. Mas fora esse, eu nunca mais. Eu acredito que eu não tenha feito outro, né? Sobre coisas do tipo. E aí agora eu quero ver se eu cato algumas coisas pra falar pra vocês. Como sempre, tem que ser do contra, né? Tem que ser edge, então eu vou tentar procurar alguma coisa que fuja um pouco do mainstream, assim, né? Do que as pessoas já viram. Eu gostava muito de antes de pesquisar conspiração e coisas alienígenas, né? Mistérios da humanidade. Nunca mais fiz isso. Preciso voltar a fazer. E eu quero ver se eu acho alguns intrigantes, assim, pra poder conversar com vocês. Pra poder mostrar, porque tem uns muito legais, né? Tem uns que não são tão famosos, assim, alguns casos e coisa e tal. Mas eu acho válido. Por exemplo, o último que eu vi agora foi aquele de que um satélite da NASA lá... Na verdade, eu não sei se foi da NASA, mas enfim, tanto faz. Filmou 150 OVNIs na órbita da Terra. E aí também tem aquela questão dos monólitos, né, que apareceram do nada, aqueles pedaços de ferro que apareceram no deserto de Utah, apareceu na Romênia e não sei mais aonde. Só que daí do nada o Alok posta um vídeo com aqueles bagulho. Então eu não sei se tudo aquilo foi uma campanha de um DJ, eu não sei se ele tá usando o hype que aquilo criou pra poder promover a live dele, não sei qual que foi a onda. Eu realmente esperava que, né, espero que sejam alienígenas mesmo e que Chico Xavier esteja certo e agora é a hora final, eles estão chegando. Eles vão falar, galera, ou vocês dão um jeito nisso aqui, ou vocês vão ter que minerar ferro pra mim. Basicamente isso que vai acontecer. Só que é foda, né? Porque a impressão que dá é que com o tempo, né, tu vai crescendo, tu vai se tornando um adulto calejado, engessado do caralho. Tu começa a perder um pouco daquela crença, né? Aquela coisa do oculto, do secreto, do conspiratório. Tu começa a meio que perder um pouco a crença disso, tu começa a ficar um pouco mais descrente das paradas e parece que não faz mais efeito em ti, né? Ler sobre essas coisas. Porque, assim, eu nunca fui muito de algumas teorias da conspiração, por exemplo, né? Eu acredito que tem umas bem bobas, que a galera fica viajando demais. Eu tentava ir em coisas mais concretas, assim, sabe? Eu sei que é foda pesquisar qualquer coisa relacionada à conspiração, porque nunca tem muita fonte, né? Inclusive, não faz nem muito sentido tu cobrar fontes de peso quando se fala de conspiração, né? Porque o próprio fundamento de conspiração é de que não é algo que está publicamente ali, né? Pra tu poder conferir. Então, eu acho importante lembrar isso, porque tem gente que fala, tipo, ah, mas de onde tu tirou isso? Ah, mas essas fontes aí, tipo, cara, tu quer que eu tire a conspiração da onde, né? Do governo, do site do governo americano? Tu quer que eu te mostre um vídeo de um OVNI? No site do governo americano, oficial, assim, NASA. A NASA que postou. Não tem como tu ser muito oficial em fonte de coisa que supostamente ninguém quer que tu veja, né? Por exemplo, um tipo de conspiração que eu gosto é justamente a que tu encontra nas entrelinhas das paradas públicas, digamos assim, né? Postadas. Por exemplo, na onda do Covid, né? Quando começou a treta do Covid, mostrou que
Eu acho que ele era o chefe do departamento de infectologia de Harvard. Ele foi preso porque ele recebia quantias um pouco absurdas de dinheiro da China. E, né, ele é infectologista, especializado em vírus, e ele tem um laboratório em Wuhan. Então, né, juntando as peças. E o que eu achei doido de tudo isso é de que isso não era só isso não era um post aleatório de um blogspot com prints bizarros de fotos ou vídeos em qualidade ruim. Não, ele postava links do governo americano, mostrando que de fato existe o laboratório do cara lá, mostrando que o cara realmente era foda, ele era, né, a porra do chefe do departamento de Harvard, então foda ele era. Mostra lá os pagamentos, mostra por que ele foi preso e no fim das contas te pergunta o que tu acha disso, né? Tipo, tu tá vendo esse monte de fonte oficial aqui? Tá vendo que esse cara é especializado em vírus, ele trabalha em Harvard e ele tem um laboratório em Wuhan e ele foi preso? Qual que é a conclusão que tu tira disso, né? E aí as conspirações são infinitas em relação a isso. O que eu usei de exemplo é de coisas nas entrelinhas, né? De tu encontrar pistas de coisas supostamente secretas ou, sei lá, misteriosas, né? Em fontes confiáveis. Porque, sei lá, eu acho que tem umas muito batidas, né? Tem umas que perdem um pouco a graça, que é tipo Illuminates, clipe do Kanye West em que ele junta a mão e faz uma pirâmide, Taylor Swift faz um triângulo com o dedo, uns bagulho nada a ver, assim, que eu não vejo muito sentido, sabe? Sei lá, MK Ultra, Diva Pop Android, uns bagulho assim que eu não vejo muito sentido, né? Até porque, até nessas conspirações de alienígenas, eu já fiquei descrente de um monte de coisa, né? Eu acho que eu acho que eu já falei isso em outros podcasts sobre a gente subestimar, né, o ser humano. Então eu acho meio bobo considerar que quase tudo que foi construído né, de maneira muito grandiosa antigamente foi alienígena que fez. Tipo, cara, fica de boa, sabe? O que foi isso? Os alienígenas chegaram aqui e falaram, pô, vamos fazer um monte de pirâmide, que a galera fala que são bases para as naves, ou enfim. E depois vão embora, né? Essa galera aqui precisa só construir umas pirâmides. Não sei se eu acho legal pensar assim. Eu prefiro pensar que o ser humano antigo tinha acesso a um outro tipo de conhecimento, que foi meio que perdido com o tempo, ou escondido, não sei. Inclusive, tinha um maluco que eu conheci na internet. Inclusive, eu até comprei uma faca dele. Não vou falar o nome dele, inclusive ele sumiu da internet, é um dos mistérios que eu fico pensando o que aconteceu. Mas enfim, ele era um cara do interior do Rio de Janeiro, e ele fazia facas. E ele era muito foda, ele era um ferreiro muito bom, ele foi pro Paquistão, ele fez curso com os mestres ferreiros lá, então, pra quem não sabe, os maiores ferreiros da humanidade são do Paquistão. É do Paquistão? Acho que é do Paquistão mesmo, não sei, talvez eu esteja confundindo o nome do país, mas enfim. Muita gente acha que são os japoneses, né, por causa das katanas e do damasco, das espadas deles, mas não. Os japoneses só conseguiram replicar o aço de damasco que os paquistaneses inventaram. Então as espadas paquistanesas são brabas e os ferreiros paquistaneses são os pica. Enfim, esse cara foi pra lá, ele fez um curso com esses mestres ferreiro. Ele postava vídeo na internet, ele fazia umas facas absurdas, tipo... Ele ficava puto porque ele falava que a cutelaria no Brasil é uma máfia, é um monopólio do caralho, onde os caras cobram muito dinheiro por faca vagabunda, e a proposta dele era exatamente fazer facas muito boas pelo preço justo delas, né? Então tu comprava uma faca dele por R$300, R$500, e era uma faca que tinha garantia vitalícia, e tinha vídeos dele com a faca cortando um prego de aço, né? Ele colocava o prego, aí ele colocava a faca em cima do prego, aí ele pegava um martelo, aí ele batia na faca até a faca cortar o prego, e ele te mostrava que a faca não tinha dano nenhum, né? Porque era um damasco muito bem feito, que ele aprendeu com os paquistaneses. E eu achei esse cara muito intrigante, porque ele era altamente conspiratório, ele era altamente desconfiado de tudo, e ele provava as coisas que ele fazia em vídeo, né? Eram vídeos extremamente precários, eram vídeos extremamente amadores, mas ele te provava. Ele falava, olha, essa aqui é a minha faca e ela tem garantia vitalícia, tu nunca mais vai precisar se preocupar com uma faca, sabe? Porque as minhas facas são foda. E aí, ele começou a procurar uns bagulho. Eu tenho certeza que ele mexia com umas coisas meio deep web, ele baixava uns bagulho meio secreto, assim, porque ele começou a brincar com uns bagulho do Tesla. Ele tinha umas paradas de conspiração do Tesla. Porque né, o Tesla tem todo um misticismo em volta dele, pelo fato dele ter descoberto supostamente coisas muito fodas.
e que ele não conseguiu mostrar pro mundo tudo que ele descobriu, e que ele foi silenciado, e que roubaram o projeto dele, e ele morreu sem contar o segredo. Enfim, tem várias coisas, né, em volta do Tesla. E aí, ele tava começando a fazer umas paradas de gerador movido a magnetismo, e era tudo baseado nos estudos do Tesla, e aquilo ia meio que contra o que a gente tem de normal hoje em dia em relação a gerar energia, né? A tu depender de energia elétrica para poder funcionar as coisas, e ele tentar fazer isso com esses negócios do Tesla, né? Que tem a ver com magnetismo. Pelo que eu entendi, eu não me lembro direito também. Eu só sei que eu comprei uma faca desse maluco porque ele tinha um... eu não sei se ele tinha inventado uma técnica ou se ele tinha aprendido essa técnica no Paquistão também, que ele era tipo o blacksmith de jogo, né? Tu dava uma faca pra ele, considerando que o metal dela não fosse muito vagabundo, e ele meio que upava, né? Ele encantava aquela faca, ele fazia um tratamento químico nela que deixava ela mais resistente, ela melhor. E aí eu lembro que eu comprei dele uma faquinha, aquelas faquinhas que tu encaixa na mão, que parece uma kunai do Naruto, sabe? E eu achei legal na época. E aí ele fez esse tratamento, né? Ele afiava e aí ele fazia uns choque térmico, ele fazia uns negócios meio... Não sei o nome do bagulho. Eu sei que ele deixava a faca bem resistente, bem mais foda. Eu comprei aquela ideia e comprei a faquinha. Eu acho que foi 100 pila, nem foi nada muito caro. Só que a onda é que esse maluco sumiu. Esse maluco, ele postava os vídeos, tipo... gerando energia à base de magnetismo, energia limpa, Tesla, não sei o que, não sei o que. Ele postava os bagulho. E esse maluco simplesmente evaporou. Não faço a menor ideia de onde ele esteja. Se um dia tu ouvir o podcast aí, cara, me manda um e-mail. Porque eu queria convidar pro meu pai, né, um kit de faca dele. Ele tinha um kit de faca de cozinha que eram 3 facas, né? Era uma pequena, uma média e uma grande. Era R$700 o kit inteiro. E eram umas facas pretas de damasco mesmo, tipo, foda. Facas que se tu for ver hoje o preço, tu pagaria R$3.000, né, nesse kit, tu não pagaria R$700. Então, bem na época que eu fui comprar esse kit dele, ele sumiu. Não sei onde ele tá. Espero que esteja vivo, né? Espero que prove pro mundo que o Tesla era um gênio mesmo. E que, né, dá pra fazer outras coisas aí. O Rato também, o amigo meu que direto tá nas lives aí comigo jogando, me mandou um PDF que ele tava vendo sobre um estudo. Lembra que eu falei pra vocês? Eu acho que eu já falei pra vocês sobre esse maluco no podcast. Que era um maluco que supostamente descobriu como que foram construídas as pirâmides. Né? Ele foi pro Egito estudar isso e ele voltou pros Estados Unidos e ele construiu um mini parque de pedra. Com pedras absurdamente colossais que não faziam o menor sentido. Ele supostamente construiu tudo aquilo sem ajuda, sem emitir muito barulho, e ele trabalhava de noite, ele não trabalhava de dia. Né? Foi uma coisa meio misteriosa, porque as pessoas na volta não conseguiam entender como ele construiu aquilo sem fazer muito barulho. E aí ele fez como se fosse um livro, um PDF, né? Que no caso foi o que o Rato me mandou. E ele ensinava, né? Outras técnicas, outras coisas que tu pode fazer para poder construir ou para manusear, né? E tudo relacionado a energias da crosta terrestre, magnetismo, tudo aquela mesma pira. E, enfim, né? Eu falei tudo isso para poder dizer sobre onde começou a minha descrença, né? Com essas teorias de alienígenas especificamente, né? Sobre construções antigas. Eu começo a associar mais de que o ser humano antigo tinha outro conhecimento que por algum motivo foi morrendo ou foi sendo silenciado, não sei. Porque também não acredito que seja lucrativo, né? As pessoas aprenderem a fazer essas coisas de maneira independente, né? Sem ter que depender de energia, por exemplo. Enfim, não vou entrar muito a fundo aqui também porque eu não pesquisei o suficiente. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ficando adulto, né? A gente vai procurando outras fontes, a gente vai, ou então, enjoando das coisas que a gente acreditava, ou desacreditando, e vai ficando cada vez mais difícil, né? Curtir essa parada de conspiração. Tanto que muitas pessoas conspiratórias são consideradas meio loucas, porque elas estão fugindo da realidade num nível meio extremo, né? Tipo a galera da Terra plana lá, com aqueles argumentos absurdos.
né? A galera que fica procurando mensagem subliminar em clipe da Beyoncé, tipo, cara, né? Vamos, tem tanta conspiração legal aí, vamos catar um negócio mais interessante, né? Vamos catar alguma coisa um pouco mais política que seja. Porque nas minhas épocas de entrar em sites suspeitos, eu gostava de ver conspiração, né? Justamente porque eram sites suspeitos que supostamente eram criptografados ou não estavam na surface web, assim. E aí eu achava tudo isso muito interessante, porque eu sempre gostei muito dessa parada do oculto, né? De saber a verdade das coisas, de entender que a realidade não é muito bem o que dizem que é, que as coisas não são muito bem assim. E... Enfim, já até perdi um pouco do fio da meada aqui. Mas era só pra falar pra vocês sobre, né, essa ideia que me mandaram. Futuramente eu pretendo gravar um podcast sobre isso. Vou só juntar umas fontes legais e vamos dar-lhe, né? Já tá dando quase uma hora, né? Já tá dando 50 e poucos minutos, eu já vou fechar por aqui. E é isso aí, galera. Aguardem as próximas lives, me mandem e-mails, né? E é isso aí. Eu não sei mais me despedir sem ser extremamente repetitivo. Então, falou, até a próxima.